Quero compartilhar com você na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e eu quero deixar aqui o versículo 4, isso mesmo, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você nesta manhã entendesse. Hoje vivemos uma grande batalha. O apóstolo Paulo, ele vai detalhar o que o cristão precisa ter. Ele deixa isso bem mais claro em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 12. Ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Sim, e sim contra as potestades. Observe que aqui no capítulo 10, versículo de número 4, ele vai falar que as nossas armas, olha aí, porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa batalha não são carnais. Olha o que Paulo está dizendo assim, minha filha, as suas armas não são armas carnais. Aleluia. Não use as suas armas carnais. Infelizmente, essa batalha que nós estamos enfrentando, isso mesmo, eu quero trazer um aspecto desta batalha. Se você que é um estudante, que gosta de ler, uma das coisas que o inimigo das nossas armas, sim, essa batalha que nós estamos enfrentando, ele usava no primeiro século, observe que no primeiro século da igreja, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, a perseguição era o carro forte. Olha aí, preste bem atenção que eu quero que você entenda. A perseguição era o carro forte do inimigo para deter, para neutralizar, dizimar o povo de Deus. E o intuito do inimigo é te paralisar. Pega essa palavra, tá certo? Fixe bem nessa expressão. O inimigo quer te parar. O inimigo quer te deter. O inimigo quer te baratinar. O inimigo quer trazer confusão para a sua mente. Observe muito bem que os primeiros séculos da igreja era uma forte perseguição. A perseguição foi o carro forte para deter o crescimento da igreja. Preste bem atenção. Observe que o primeiro mártir do Novo Testamento, principalmente em Atos dos Apóstolos, foi Estevão. Estevão estava pregando, Estevão estava ministrando, e na ministração causou comichões nos ouvidos daqueles do que ouviam, e atacaram a Estevão, apedrejaram a Estevão até a morte. Mas há uma alegria. A perseguição, ela faz com que a igreja
cresça. A perseguição faz com que... Aí vem agora uma palavra. Você está me ouvindo aqui? Olha só. Olha, a perseguição, ela demonstra quem é crente e quem não é. Se você crê em Jesus, se você deposita a sua confiança nele ou não. E assim a igreja crescia. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Agora Herodes intenta acabar com os representantes da igreja. Sim, pastor. Quem? Tiago. Tiago, Pedro e João é tido como a coluna da igreja. São os três que o próprio Jesus, ele transmitia para eles, porque sabiam que eles iriam conduzir com os demais apóstolos a grande comissão apostólica. Então, qual era o intuito do diabo? Neutralizar, acabar e destruir o crescimento da igreja. Já pegou? Já pegou aí a palavra? Está entendendo o que é que Deus está falando com você? Eu estou sentindo uma graça de Deus nesta manhã aqui. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui nesta manhã. E eu estou sentindo que Deus está falando com crente. Olha só. O que é que o inimigo, ele está intentando? Você vai entender porque o apóstolo Paulo disse que as nossas armas não são carnais. Observe que eles não se utilizaram de nenhuma arma, de nenhuma espada, de nenhuma... Não, nada humano os apóstolos eles tinham. A única coisa que eles tinham é que eles foram blindados. Oh, aleluia! Blindados. Há uma blindagem de Deus na vida dos apóstolos e dos servos do Senhor. É bem verdade que nós não entendemos alguns princípios e determinações de Deus, porque Deus permitiu que Estevão morresse. Você vai entender lá na frente, para a expansão da igreja. Aí a coluna, eu vou destruir uma das colunas, vou acabar com Tiago. E Herodes mata Tiago. Aí alguém pensa, acabou, acabei. Se enganou. E ainda ele prende a Pedro, também preparando Pedro para matar. Mas Deus, Ele é Deus de livramento, Ele é Deus de provisão. Enquanto as mortes, o sangue dos mártires corria, Deus expandia a sua obra. E eu quero te dizer, por isso que Paulo vai dizer, revestivos das armaduras de Deus, blindagem, e elas não são carnais, não são carnais. Observe que a jornada dos primeiros séculos da igreja era destruir o crescimento da igreja, mas ele não conseguiu. Então, durante os séculos, ele vem usando de artimanhas. E estamos vivendo, irmão, um dos piores momentos da igreja. Um dos piores. Por quê, pastor? Olha só. Hoje, a guerra não é uma perseguição. Aqui, principalmente no Brasil, tá bom? Eu não estou falando dos países que são fechados ao evangelho, tá bom? Principalmente os países islâmicos. Mas os países que têm uma liberdade religiosa, tá certo? O crescimento agora, o inimigo colocou ideologias para confundir, neutralizar e paralisar a igreja. Então,
um dos objetivos do inimigo é a família, atacar a família, destruir a família. Isso é o primeiro. Segundo, ele está trazendo, sabe o quê? Olha só, egocentrismo nas pessoas. As pessoas agora querem ser. As pessoas não querem fazer. As pessoas querem ser. E quando eu falo que o inimigo tem colocado no coração das pessoas, né? Primeiro, para destruir, alto índice de divórcio, alto índice de separações, alto índice de problemas conjugais, é o que mais o inimigo tem atacado nos dias de hoje. Por quê? Ele sabe que quando ele ataca um lar, se o cabeça é o homem, e ele ataca e destrói o homem, ele destrói toda a sua prole. Isso, porque todos vão ficar, eita, o meu representante. Se é uma mulher, a coluna, ele vai bater de frente para desanimar, para parar, para que ela não interceda, não ore, porque ela é a coluna do lar em oração, ela é a coluna, marido não é crente, filhos não é crente, e às vezes tem maridos crente complicado, mulheres também. Tudo isso está hoje o inimigo trabalhando para destruir a família. Mas nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, tá certo? Deus nesta manhã está dizendo, serva do Senhor, eu blindei a sua vida, você tem armas espirituais, eu lhe dotei de dons espirituais, eu lhe dei palavra, eu lhe dei um momento de louvor. Olha as armas, pega nesta manhã 3 armas principais que o cristão precisa se utilizar. Primeiro, a oração. A oração, ela é a comunicação com teu Deus. Aí vem a palavra é Deus falando com você. Jejum, vamos quebrar as cadeias que impede. Isso mesmo, nesta manhã Deus está dizendo, eu revesti a sua vida. Não é perseguição, não é ideologias que vai te parar. O Espírito Santo de Deus está renovando a tua vida nesta manhã. Serva, levanta a tua cabeça, você não vai parar. A obra é grande na tua vida.